Olá! Tenho imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de friozinho, tome aquele café quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Para compartilhar da sua companhia, nesta edição, fizemos uma mistura bem bacana. Vamos conversar sobre os benefícios da leitura, o uso das tecnologias, falar de café literário e vamos dar uma mesclada com poesia, na veia. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimento é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. Na terceira parte desse nosso encontro, conversamos com a professora e escritora Esté Abreu, presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras e foi coordenadora geral da Quarta-feira Literária Capixaba, que teve sua edição no mês de maio de 2007, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Professora Esté Abreu, uma das mais reconhecidas ativistas na defesa da literatura, fala do seu trabalho como presidente da Academia e da sua extensa obra literária. E, entre outros assuntos, ela destaca a importância do incentivo à leitura no ambiente familiar. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. A vivência poética proporciona, além do alargamento intelectual, a elevação da imaginação, bem como o desenvolvimento de princípios e características individuais que são capazes de medir e reafirmar os próprios sentimentos e ações do leitor. A poesia é capaz de sensibilizar o ser humano e, nesse sentido, evidencia-se a importância de trabalhar o gênero nas várias fases da vida das pessoas. Na coluna Participação do Telespectador desta edição, pedimos a sua licença para relembrar o belíssimo poeta mato-grossense e brasileiríssimo Manuel de Barros. Venha junto comigo, carregar água na peneira, fotografar o silêncio e por aí vai. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, eu tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Eu fotografei esse carregador. Eu tive outras visões naquela madrugada. Eu preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Eu fotografei o perfume. Eu vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Eu fotografei a existência dela. Eu vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Eu fotografei o perdão. Eu olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre.
Por fim eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Eu fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Nesta edição, falamos um pouco sobre leitura e tecnologia. Então, na nossa dica de livro, eu quero dividir com vocês a experiência da leitura do livro O Inverno da Nossa Desconexão. Trata-se de uma história da vida real da jornalista e escritora norte-americana Susan Malschwartz, que, mãe de 3 adolescentes, resolveu, durante 6 meses, se desconectar de todas as tecnologias existentes na sua casa, envolvendo inclusive os filhos. Muitas surpresas, alguns traumas, mas também houve o resgate do afeto, da vida em família e da valorização do contato presencial. E, claro, de como sobreviveram para contar essa história. Vale a pena conferir. A jornalista e escritora norte-americana Susan Malschwartz conseguiu realizar uma faceta que alimenta o sonho de muitos pais. Desconectou seus filhos. Mãe de 3 adolescentes, Bill, Annie e Susie, ela conta essa experiência no livro O Inverno da Nossa Desconexão, que eu mostro aqui para vocês. Esse livro já foi publicado no Brasil. Durante 6 meses, Susie desligou a televisão, a internet, os iPods e os jogos de videogame. Para ela, o brilho das telas deixou de prevalecer assustadoramente nos espaços da sua casa. Ela, inclusive, deixou de levar seu iPhone para o banheiro. O resultado, que a escritora chamou de O Experimento, transformou-se numa imersão na vida real. Ela e seus filhos redescobriram prazeres simples, como jogos de tabuleiro, livros, fotos antigas, jantares familiares e ouvirem música juntos, ao invés de cada um ouvir as próprias escolhas no seu iPod. Como resultado, seu filho Bill, viciado em videogames, usou seu tempo livre para tocar saxofone. Annie, a filha mais velha, a menos conectada e a que mais lia entre os irmãos, absorveu com mais facilidade a transição. E a mais nova, Susie, teve mais dificuldade de se desconectar. O resultado, no caso dela, no entanto, foi um impacto muito positivo nas suas notas na escola. Você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professor e professora, entre outras pessoas que se interessam pela boa educação da meninada, leia esse livro. Curta, compartilhe, faça parte dessa experiência, só que na vida real. E permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Apaixonados pela Leitura, temos um evento importante para o movimento literário aqui do Estado. Mais uma edição do Café Literário no Sesc de São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo, com a presença do escritor baiano Franklin Carvalho, que foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2016, na categoria Romance, com o livro Céus e Terra. Franklin apresentou seu trabalho com a mediação da escritora e poetisa Eliane Auer, que é vice-presidente da AMALetras, a Academia de Letras de São Mateus. No dia 10 de agosto, aconteceu no Sesc em São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo, mais uma edição do Café Literário com o escritor baiano Franklin Carvalho. Ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2016, na categoria Romance, com o livro Céus e Terra. No Café Literário, ele apresentou seu trabalho e teve a mediação da escritora e poetisa de São Mateus, Eliane Auer. Ela é vice-presidente da AMALetras, a Academia de Letras de São Mateus. Franklin Carvalho é jornalista e escritor, baiano de Araci, no sertão baiano, mas desde os 14 anos ele mora em Salvador, capital do estado. Além do livro Gênero Romance, ele é autor também dos livros de contos independentes Câmara e Cadeia, de 2004, e Encorado, que foi publicado em 2009. Para Eliane Auer, o livro é uma produção leve, de palavras fáceis de entender, todo o contexto do livro que acontece em intensos 9 meses do ano de 1974, de abril a dezembro. O livro parte das perdas e da superação, fala das viúvas e o desafio de viver no sertão e uma rede de solidariedade que é formada em apoio a essas viúvas.
Ainda segundo Eliane, Céus e Terra conta a história da morte de uma criança que foi decapitada, envolvendo muita lenda, mitos, histórias, versões diversas. É baseada em pesquisas religiosas e vivências no interior da Bahia, construído sobre os mitos relatados pelas pessoas sobre a morte e que foram vivenciadas pelo autor. Vale a pena conferir. Uma jovem estudante moradora de Linhares, Lídia Ellen Tonani, acaba de escrever um livro de literatura ficcional de nome Equipe Avanço, que, segundo ela, é ambientado no século 22, portanto, no futuro. Lídia está iniciando uma campanha para arrecadar dinheiro para a publicação do livro. Na página do programa Sim para a Literatura, no Facebook, você fica sabendo como pode contribuir. Vamos assistir a entrevista com Lídia, que foi feita por Cláudio Henrique, jornalista e editor da TV Sim aqui de Linhares. Aos 15 anos de idade, a Lídia é cantora e toca vários instrumentos musicais. Cursando o primeiro ano do ensino médio, o grande sonho dela atualmente é publicar o livro Equipe Avanço, de sua autoria. Sonhando com a publicação da obra, a jovem resumiu um pouco a história contada no livro Equipe Avanço. Ele acontece no século 22 e é sobre uma garota de 18 anos chamada Aurora Legrand, em inglês Aurora Legrand, e ela tem 18 anos e ela foi diagnosticada com cardiosarcoma, câncer no coração, tumor maligno que se espalha para outras partes do corpo. E na época dela já existe a cura para o câncer, só que ele não é rápido o suficiente para a situação dela, então ela iria precisar de uma cura um pouco mais rápida, sem usar nenhum termo técnico, né? E ela foi usada como cobaia para um teste de uma cura que eles estavam tentando inventar que tem a velocidade necessária. E deu certo para ela, foi a primeira cobaia que funcionou, só que com efeitos colaterais. Havia as máquinas que estavam dentro da sala, elas emitiam muita radiação, as máquinas monitorando ela. E isso fez com que ela desenvolvesse algumas mutações enquanto a cura estivesse dentro do corpo. E ela começou a desenvolver habilidades sobre-humanas, como habilidade de controlar radiação eletromagnética e radiação de partículas. É uma história realmente, assim, eu imagino que contagiante, uma história que é lá no futuro, lá no século 22. Né? Sim, isso aí. Agora, esse livro, você acha que assim, é para todo mundo? Tem uma faixa etária que você acha que ele vai ser mais atraente? Bem, eu acho que vai ser mais atraente para adolescentes, jovens e adultos, porque eu acho que é mais adequado para essa faixa, por causa dos termos técnicos que pode ter. Agora, Lídia, você está só com a dificuldade para... O grande desejo é lançar o livro, mas está com uma certa dificuldade para isso, né? Eu ia precisar de patrocínio para conseguir lançar a obra. Hoje, o seu grande desejo é ter um patrocínio para poder lançar esse livro. Sim, isso aí. E o quanto desse livro está pronto? Está praticamente pronto? O que falta nele ainda? Falta uma capa e uma sinopse praticamente para poder lançar. Praticamente pronto, né? Praticamente pronto. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com a professora e escritora Esté Abreu. Eu sou de Muqui e depois fiz curso na faculdade, a FAFI, né, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Espírito Santo. Era na segunda edição, pode dizer, na segunda turma de Letras Neolatinas. Eu sou bacharel e licenciada em Letras Neolatinas. Fiz várias especializações, inclusive no exterior, na parte de espanhol. Fiz especialização em Portugal também, várias especializações, e curso de mestrado em língua portuguesa no Paraná, curso de doutorado, eu sou licenciado em letras neolatinas, em literatura hispânicas pela UFRJ, e tenho pós-doutorado em teatro em Madrid, em várias outras especializações, em Salamanca, no Rio, em vários lugares, em Minas, assim. Dentro da área de língua portuguesa e língua espanhola bastante. Ok.
Professora, a senhora é uma das lideranças das academias de letras aqui do Espírito Santo, uma liderança importante. Como é que é o funcionamento das academias, o que elas se propõem, qual é o principal objetivo? Todas as duas academias, tanto a de letras como a academia feminina, o objetivo é divulgar a cultura do Espírito Santo, mostrar a presença do livro, né, no contexto cultural. Uma das coisas é esta. E no dia a dia, na prática, como é que a academia funciona? Ela desenvolve projetos junto das comunidades, ela trabalha só com escritores, só com os escritores associados? Sim. Como é que é esse funcionamento, professor? Na Academia de Letras, agora está com um projeto desenvolvendo nas escolas, né? Todo mês tem um projeto agora que é da Secult. Então, na Academia Feminina, sempre há alguns projetos. Agora, com essa feira literária, tem um envolvimento muito grande, direcionado só para essa parte pública e grandiosa, não está dando tempo para esses contatos com as escolas, a não ser nas pré-fix. Aí que a gente está indo... Naqueles eventos que acontecem antes da feira, né? Que é feito em alguns municípios. Nos municípios que a gente promove para o contato com os saraus, com contato com os escritores e aí podemos falar cada uma pode falar de si ou de outro, né, naquele momento ali. Eu verifiquei que a senhora participa de algumas antologias, né, e tem livros publicados. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua obra literária. Bem, de antologia, eu tenho antologias tanto em CD como impressa, tenho publicações em jornal. Se for contar assim, essas publicações, chega quase a 400. Mas, não tirando as antologias, eu tenho livros meus mesmo, são quase 40. 40 livros publicados. Por aí. Mas como eu sou professora, eu tenho um interesse sempre em mostrar a produção do outro, que me encantou, não é? Então, eu preocupada em que alguém saiba tire aquela dificuldade de alguém. Então, por isso eu tenho livros didáticos, livros tanto de português, como português para estrangeiro, como de gramática, estudos de espanhol, como tenho também ensaios sobre escritores, poetas e narradores, e bastante de teatro, que eu tenho muito também, ensaios, por exemplo, esse ensaio sobre a dramaturgia do clássico ao contemporâneo. Esse daqui tem uma parte de 4 escritores que estão aqui, estão bilíngues na Embaixada da Espanha. Então, tenho textos sobre teatro, textos de ensaios também crônicas, como, por exemplo, este daqui, de crônicas poéticas, né? Tem memórias, como livros sobre Muqui. Tenho também organizações sobre uma determinada figura, como da Judite Leão Castelo, e tem um livro infantil também. Tem um livro infantil bilíngue, tem sempre essa preocupação em levar para o outro algum conhecimento. Então, são ensaios, crônicas, didáticas, poesia. Tenho poesias. As minhas poesias são em português e são em espanhol. Essa, por exemplo, essas daqui são em espanhol. Mas eu tenho em português também, porque são as duas línguas com as quais eu trabalho. Ok. Sim, tenho traduções, tem antologias em traduções de trabalhos meus, até na Suíça. Ok. Né? Mas, assim... Professora, no projeto Prazer da Leitura e aqui no programa Simpara Literatura, nós procuramos atuar em 3 frentes. Uma pessoa com a sua vivência, com o seu conhecimento, é importante a sua opinião, até para que nosso telespectador vá fazendo essa tomada de consciência. Nós atuamos em 3 frentes: incentivar a leitura no ambiente da família, incentivar a leitura na escola e desenvolver ações para aproximar as pessoas do livro, o contato com o livro.
muitos brasileiros ainda têm a ideia de que o livro é uma coisa muito distante da realidade dele, né? E muitas vezes não é. Às vezes o livro está por aí e não chega perto das pessoas. Qual é a sua opinião sobre incentivar a leitura no ambiente da família, professora? De forma breve. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. É fundamental, então, que o incentivo seja feito primeiro em casa. Sim. Qual é o papel do professor no incentivo à leitura, professora Esther? É um papel importante, porque a simpatia que o professor que ama, que conhece e que ele leva o outro a saber, a se interessar, o entusiasmo é contagiante. É contagiante. É contagiante. Falar de livros no dia a dia com o aluno, você forma a opinião do aluno, não é isso? Isso. E interfere no comportamento dele para ele se tornar um leitor. Sim. É isso? Sim, porque o professor, mesmo que ele seleciona determinados temas, determinados livros, mas ele leva outros que começa o aluno vir a dizer assim, professor, encontrei este, e vai então descobrir e trazer até para o professor ler. O aluno faz com que o olhar do aluno faz com que o professor vá buscar mais conhecimento para levar para ali. Há um intercâmbio entre professor e aluno. Com certeza. Nós precisamos fazer uma união de forças para que o livro chegue mais perto das pessoas. Qual é a sua opinião, professora? É importante o livro estar perto das pessoas? A presença do livro incentiva as pessoas a ler? Incentiva, sim. E a vista do escritor também. Por isso, a feira literária tem esse papel. As feiras literárias, os lançamentos também são importantes, os lançamentos nas feiras. Quando eles vão lá, nos lançamentos, ele começa a sentir o cheiro do papel. Não é, o livro é e-book, o livro é internet, mas não é a mesma coisa, não. Não tocar o livro assim não é diferente, né? É diferente. É tocar como... A flor bonita está linda no quadro, mas a flor, sentir o veludo e o cheiro da rosa é muito precioso. É uma sensação muito mais verdadeira, né? Que é bonito o quadro, mas é duradouro. Esta morre, mas deixa um pouco do perfume ali na mão. A criança... tocar o livro no dia a dia dentro de casa, despertar a curiosidade pelo livro. Igual aqui nesse livrinho aqui, ele é bilíngue, então tem uma parte que é colorida e outra não. Então ele lê e ele vem aqui, ao colorir, ele já está também, a criança, aprendendo os espaços, as cores, e ao mesmo tempo que ele vai lendo as palavras. É uma ação direta da criança, né? Professora, para encerrar essa entrevista nossa aqui pro programa Se Para a Literatura, já agradecendo a senhora pela disponibilidade de vir aqui, eu queria finalizar perguntando o seguinte, leitura é fundamental, professora? Leitura porque nós já andamos na rua lendo. Se você não ler, eu não sei como. Há muitos anos, tinha um motorista dirigia o caminhão de uma fazenda. Ele andava de Alegre para Vitória, para Cachoeira, e não sabia ler uma palavra. Eu não sei como. Ele, naturalmente, tinha uma leitura diferente, não é? Do espaço, mas ler os textos, que existem uns textos bons, ler precisamos sim. Tem um escritor muito conhecido que diz que a pessoa que não lê é como se ela vivesse num país onde ela não conhece o próprio idioma. É isso? É isso. Isso. Ele é um cego. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura.
Para que vocês tenham acesso às outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e na Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.